Olá, geosseguidores! A partir de hoje vamos começar o mais novo projeto do Museu de Geociências da USP e que também vai ser uma forma de comunicarmos com vocês, ouvintes e geocientistas. O projeto é um podcast chamado Papo de Pedra e por meio dele a gente planeja criar uma ponte entre vocês e o conhecimento geocientífico, para assim a gente conseguir compartilhar o nosso conhecimento e aprender juntos. O projeto foi elaborado por Ariel e Isabela, que são estudantes e graduandas de Geociências e Educação Ambiental, Daniela, estudante e graduanda de Geologia, e Deval, mestre em Geologia, e eu, Iago, graduando em Geografia. O nosso podcast ele tem o objetivo de facilitar o entendimento sobre as áreas que envolvem as ciências que estudam o nosso planeta. E para isso a gente vai fazer uns episódios falando sobre notícias, alguns vão ser algumas entrevistas com pesquisadores ou pessoas da área geocientífica, outros a gente vai contar histórias sobre os bastidores do museu, de pessoas importantes em nossa área de estudo ou de alguns casos curiosos. Além da gente também abordar alguns temas da cultura, então a gente vai pegar e discutir alguns filmes, séries, jogos que trazem as geociências e a gente vai falar o que a gente acha, a nossa opinião, mas também a gente vai abordar o quão está acurado esse tipo de mídia cultural. Tudo isso que a gente vai fazer vai ser voltado a vocês, ouvintes, e a gente vai fazer uma troca de conhecimento, mas ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente vai se divertir para conseguir aprender. E hoje o nosso primeiro episódio ele vai ser sobre o material mais antigo que a gente tem registro no nosso planeta. Vocês imaginam qual que ele é? Olá, geosseguidores. Eu sou Iago e esse é o Papo de Pedra, o podcast do Museu de Geociências da USP. Comigo estão presentes hoje Ideval. E aí? Daniele. Oi. E a Isabela. Oi, gente. Já pararam pra pensar na idade da pessoa mais velha que vocês conhecem? Talvez seus avós, talvez 80, 100 anos. Agora, vocês imaginam a idade da nossa espécie, né? O Homo sapiens, que tem cerca de 300 mil anos. Mas 300 mil anos, e como a gente faz para descobrir essas idades? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de datação que os cientistas fazem, e algumas delas são feitas por um tal de carbono 14, que é um método que ajuda a gente a determinar a idade dos materiais orgânicos, que tem até cerca de 60 mil anos. Esse é o limite dessa datação por carbono 14. E esse processo ele funciona mais ou menos, a gente mede a quantidade de carbono 14 que tem alguma coisa que já foi viva. E a gente tem alguma ideia de quanto tempo ela parou de absorver esse carbono. Então, quando a gente está vivo, a gente sempre vai estar absorvendo. E quando essa coisa, ou esse organismo morre, ele vai parar de absorver. E com isso a gente consegue ter uma noção. Mas é exatamente esse o problema. O carbono 14 ele só vai até 60 mil anos atrás. E quando a gente quer saber uma coisa, a idade de alguma coisa mais velha, mais antiga, como os dinossauros, que viveram entre 66 e 230 milhões de anos atrás. Sei lá, imagina que você achou um osso de dinossauro no seu quintal. E para saber a idade? Então, nesses casos, a gente precisa usar outros elementos para fazer essa datação, né? Como o urânio, que permite a gente estimar umas idades bem mais avançadas. Tá, 230 milhões de anos atrás. Mas e quando a gente quer ir muito mais além disso, para descobrir os materiais mais antigos do nosso planeta, datando lá do início da Terra? Então aqui que vai entrar o protagonista do nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai mergulhar no fascinante mundo dos zircões, que são os minerais que estão entre os materiais mais antigos da Terra. Iago, eu vou aproveitar a sua deixa pra gente pensar aqui como que era a Terra, né, nos primeiros anos, assim, da sua formação. E tanto que acho que a visão que eu tenho e que a maioria tem é uma bola de fogo. Tanto que o nome, né, do éon desses primeiros anos é Radiano, que vem do deus grego do submundo, que significa paisagem infernal. Mas, assim, John Valley, né, liderou uma pesquisa com fragmentos de zircões e sugeriu que a Terra primitiva fosse muito mais fria do que a gente imagina. E, né, dentro de todas as evidências físicas, a gente só tem do zircão porque a Terra é um grande reciclador, né, da superfície. Mas, assim, voltando aos zircões, né? Vamos lá, então. O zircão é o seguinte, o próprio Iago disse que é uma cápsula do tempo. Isso faz dele o mineral mais importante para o estudo do nosso planeta, justamente na intenção de entender como ele começou e como ele é hoje, tá bom? O zircão é um mineral quase perfeito, eu diria, tá? Como a gente tem nas nossas publicações científicas. A fórmula é ZrSO4, tá certo? Entre parênteses. E ele pode conter em sua estrutura cristalina poucas quantidades, mínimas quantidades de urânio, tório, chumbo, áfnio e algumas terras raras. Isso faz dele esse mineral tão importante. Por quê?
Justamente a gente vai saber um pouco mais para frente. Mas deixa eu descrever um pouco esse mineral para a gente, no momento de repente, encontrá-lo na natureza, como é que nós vamos identificá-lo. A cor, geralmente, ele é incolor, amarelo, cinza, marrom avermelhado, verde, marrom ou preto. Por que tantas cores? Justamente por essa possibilidade de cada um desses elementos entrarem nessa estrutura cristalina. Isso fisicamente, no fenômeno óptico, pode mudar essas cores. Muito bem. O brilho é adamantino, vítreo gorduroso, tá certo? E a dureza é 7,5. A dureza 7,5 é muito importante. Então, na escala de Mohs, o talco na dureza 1 é o mais mole, o diamante dureza 10. O quartzo mineral mais comum, 7. E ele tem 7,5 na sua estrutura. O sistema cristalino é tetragonal. Mas assim, o que me faz pensar, como é que surgiu esse nome? Isa, conta pra gente aí. Vamos lá, Edeval. Quanto à nomenclatura, a gente tem várias possibilidades que são colocadas pela ciência histórica, né? A palavra ela pode ser derivada tanto do francês medieval, do italiano, do espanhol, do persa ou até mesmo do árabe. Mas ela está relacionada com uma pedra preciosa que ela tem muitas características semelhantes com as que a gente encontra no zircão hoje em dia. A primeira vez que a gente viu essa palavra sendo usada num trabalho científico foi em 1780 pelo geólogo e mineralogista Abraham Werner, que ele também é o responsável pela primeira classificação dos minerais sistematicamente. Muito bem. Deixa eu caracterizar um pouquinho mais, né? Dar mais detalhes. Ele é um ortosilicato de zircônio e ele é encontrado na maioria das rochas ígneas e em algumas rochas metamórficas, que pequenos cristais ou grãos. Em sua maioria, amplamente distribuídos em raramente 1% da massa total da rocha. Também é encontrado como grãos aluviais em algumas rochas sedimentares, devido à sua alta dureza, como eu já disse, 7,5 na escala de Mohs. O zircão tem um alto índice de refração e quando os cristais são grandes o suficiente, ele é frequentemente usado como pedra preciosa. Daí aquela ideia de usar um nome com uma pedra preciosa semelhante, não é isso, Isa? Isso Exato. mesmo. Muito bem. Em geologia, o zircão é usado para datação radiométrica. Muito bem. Então, os isótopos de urânio presentes como elementos de impureza, já que eles entram na estrutura cristalina do cristal, ele dá essa nossa informação porque durante a sua meia-vida eles se transformam em chumbo. Então, a proporção de urânio que nós encontramos no começo vai se transformar em chumbo, que no final nos dá essa ideia disso. Então, a concentração de urânio no zircão geralmente é muito alta, chega em torno de 300 a 600 ppm, e uma temperatura de fusão em torno de 2.550 a 1.870, dependendo da publicação que você for pesquisar. De qualquer maneira, essas características é que fazem do zircão um bom mineral para datação por idade. Entrando nisso, em 2001 foi extraído, grãos de zircão preservados em um conglomerado metamórfico na região de Jack Hills, na Austrália. E assim, um grão tão pequeno de uma importância gigantesca, porque os grãos medem cerca de 200 por 400 microns, chega a ser 2 vezes o diâmetro de um fio de cabelo. Então, assim, apesar, fragmentos super pequenos, como o Ide falou, tem uma importância em datação, usando a radiação, decaimento radioativo, durante o chumbo. Mas assim, Ide, você pode explicar melhor pra gente como funciona esse decaimento? Vamos lá. Assim, os isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mas número de massa diferentes, tá? Eu não vou entrar agora em detalhes quanto aos outros, mas vamos ficar só no urânio e chumbo para ficar mais fácil o nosso entendimento. O urânio tem vários isótopos, então eu tenho urânio 238, urânio 232, 234. Esses também são importantes para o nosso estudo, mas o que a gente corre atrás e tenta entender é como que nós encontramos esse chumbo no zircão para nos dar a datação. Então, o que transforma ou forma o chumbo 206, aí eu vou dar detalhes, assim, o chumbo de massa atômica 207,2 e o número atômico 82, tá? Então, todos os elementos químicos chumbos têm 82 como número atômico. Já o urânio 238 tem aí um número atômico 92, tudo bem? Nós encontramos na nossa pesquisa para a datação, calculando a meia-vida, ou seja, o momento em que o urânio surge e se transforma em chumbo, a busca e a procura do chumbo 206,
Esse é o produto do urânio 238. Muito bem. Isso decorre um tempo. Então, nesse caso, esse decaimento radioativo, que é o nome dado ao fenômeno de transformação de um átomo em outro, e isso ocorre por meio da emissão de radiação a partir de um núcleo instável. Então, a gente muda de identidade, Dani. A gente não tem o mesmo elemento. Então, quando você estuda hoje um cristal de zircão, por menor que seja, é na busca do chumbo 206. Muito bem. A proporção de encontro desse elemento é que nos vai dar a ideia de quanto tempo esse mineral, a partir da sua formação, teve até chegar ao nosso conhecimento na pesquisa de datação radiométrica. Perfeito. Então é mais ou menos que no momento de sua formação ele incorpora elementos químicos, que no caso é o urânio, dentro da sua estrutura, e isso vai manter uma assinatura independente de toda a trajetória que ele fizer na superfície. Por exemplo, desde a sua cristalização, ou se ele for sofrer um intemperismo, virar rocha sedimentar, se ele sofrer um metamorfismo. Então, perfeito. Basicamente, ele vai marcar, vai manter essa assinatura isotópica. Isso, exatamente. Aliás, você colocou bem, assim. O fato de ter 7,5, e eu enfatizei isso no momento da descrição, isso que vai fazer com que ele apareça na rocha sedimentar depois do intemperismo físico, entendeu? Ele caminha com isso. A dureza faz ele ir muito longe. É como um cristal de quartzo, a areia da praia, entendeu? Agora, sim, é bom lembrar que 40% dos minerais que compõem a crosta terrestre são silicatos, daí a intenção. E para encontrar o zircão não é tão fácil assim, tá? Não vamos encontrar numa praia, por exemplo, porque ele corresponde a 1% da massa total da rocha estudada. Então, assim, é um mineral raro de ser encontrado. Então, ele não é formado na quantidade que se imagina formar. Outra coisa que eu gosto de deixar claro para que todos entendam é: o urânio entra na estrutura, o tório, o áfnio, entra na estrutura do cristal, sem modificar o fato dele continuar sendo um ortosilicato. Então é como se fosse uma cela, um local especial onde caiba esses elementos químicos sem que altere a fórmula química do mineral. De uma certa maneira, ele acaba sendo um sistema fechado ali ao longo do tempo. Por isso que, como o Iago falou, é uma cápsula do tempo. É ali que o geocientista vai procurar. Então, entrar um cristal quando você encontra um cristal de zircônio, por exemplo, a ideia é procurar esse chumbo 206, esse isótopo chumbo 206. Tem o 202, 204, e aí você tem isso também, tá bom? E é legal a gente imaginar que como um negócio, como a Dani falou, que pode ter o dobro de um diâmetro de um fio de cabelo, algo tão pequeno, com 1% de porcentagem numa rocha, consegue dar uma ideia tão grande de como era o nosso planeta há bilhões de anos. Eu acho isso incrível. Tanto que dentro desses estudos mais recentes, a gente vê átomos de carbono que indica que talvez esse zircão foi formado a partir de uma rocha granítica. E isso introduz que a gente falou tanto do zircão e não falou a idade dele, né? Boa. 4,4 bilhões de anos. A gente está falando de um fragmento do diâmetro de um cabelo de 4,4 bilhões de anos. Por isso que eu ia introduzir falando de uma Terra primitiva. E dessa ideia de ser uma bola de fogo é porque estudos recentes mostram átomos de carbono que pode indicar, né, que se você vem de uma rocha granítica, o Ide pode até explicar um pouco melhor, teria a presença de água já, né, Ide? Sim, aí você tem vários elementos voláteis que aparecem na constituição da rocha. A ideia é tudo isso na formação, mas a importância está simplesmente no zircão. Então essa é a busca por entendimento do todo. Ah, mas você tem outros quartos que pode dar essa informação? Não, infelizmente não. É o único ortosilicato, o único silicato que consegue nos dar esse tipo de informação justamente por essa possibilidade de receber, se assim eu devo chamar, na sua estrutura cristalina, esse material, urânio, chumbo, tório e assim por diante. Bom, então a gente vai ficando por aqui com o nosso primeiro episódio do Papo de Pedra. Espero que vocês tenham entendido a importância desse grande material em termos de importância científica, de datação, mas ele é minúsculo, então é legal a gente fazer essa questão de comparação. Mas se você gostou desse nosso episódio, não deixa de dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar com os amigos, com os colegas, os professores.
Deem sugestão, temas pra gente, comentem, e tudo isso vocês podem dar no nosso e-mail, que é mugeo@usp.br, então mugeo@usp.br, tudo bem? Também acesse o nosso site, museu.igc.usp.br, nosso Instagram é @museudegeociênciasusp, tudo bem? E assim, pesquisando o nosso museu, né, Museu de Geociências no Google, você vai encontrar todo o resto das informações. Não se esqueça que agora o nosso museu está em obras para reforma, mas até mais ou menos o segundo semestre do ano a gente vai ter terminado e a gente espera conhecer mais de vocês aqui. Então, muito obrigado. Edival, muito obrigado, viu? Obrigado, Iago. Obrigada, Isa, pessoal. Dani. Obrigada, gente.